a prática do Evangelho, colocando em prática a palavra de Deus. O pastor já falou um monte disso, menina. Estamos precisando ouvir. Quando Deus manda um monte de vez, né? É porque... Mas parece assim, ó, vai casando, casando, sem planejar. E Deus quer falar, né? É isso mesmo. Quer falar comigo, quer falar com os meus irmãos também. Com você também, André? Sim, todo dia. Todo dia, todos os dias mesmo. Quem lembra, a semana passada, o que é que a gente falou? Qual foi a analogia assim, que a gente estava falando a respeito de umas figuras colocadas na rede social da igreja? Quem lembra? Fala, Camila. Marcas, quais são, né, a sua imagem, o que as pessoas lembram quando vê a sua imagem, né? A gente colocou várias imagens no grupo da igreja, referente a algumas marcas, né? E aí, o que imediatamente a sua cabeça lembra sobre aquilo? E só para avisar, gente, está funcionando aqui, tá bom? Está funcionando? Ai, que bom! Está funcionando, viu, gente? Pode mandar a sua contribuição. Então, fala sobre as marcas que já remete imediatamente à nossa memória, né? E qual é a emoção que aquela marca traz sobre nós? Que mais, Andréia? Nós falamos, eu trouxe uma imagem semana passada pensando no Diego, e ele não veio. Olha aqui a imagem que eu trouxe para o Diego, que eu ia perguntar para ele, está aqui ainda, viu? Porque ele colocou lá no grupo, né, na semana passada. Hoje, se eu perguntar para ele o que a imagem traz na mente dele, acho que vai ser, né, muito mais emocionada a resposta, né? Porque ganhou? Conta aí, Ponte Pretano. É verdade. Essa marca aí, ontem, ela veio a conciliar, né, os Ponte Pretano, né? Mas que a gente possa entender que não passa disso, né? Seja só uma marca mesmo, né? Que a gente possa ter esse entendimento que fica por aqui, né? Só essa marca mesmo e não se elevar além disso, né? Veio recheado de uma alegria momentânea, é isso, né? É isso mesmo. Mas eu acho que ele queria essa complementação. Fala, André. Isso, o que nós pensamos na semana passada é que quando a gente olha para um símbolo, assim, para uma representação gráfica, sempre ela traz um monte de ideia junto com ela, né? E aí nós falamos do símbolo da ponte, que aí tinha o Léo, né, que trouxe que ponte era um time de Campinas, era tradição, era coisa desse sentido, né? Campeão, né? Aí, o que a gente pensou se mostrasse a mesma figura para um bugrino, por exemplo, o que ele traria seria muito diferente do que disso, né? Talvez não fosse campeão, excelente time, né? Talvez fosse uma ideia diferente. E aí o paralelo que nós fizemos com o tema, que é a prática do Evangelho, é o desafio da gente estar em qualquer lugar, tanto em casa, como no trabalho, como na escola, ou qualquer lugar que a gente esteja, que a nossa imagem seja de alguém, as ideias que as pessoas têm ao olhar para a nossa imagem sejam as mesmas que Jesus, né? Olhar para a gente e pensar numa pessoa que reflete o que a imagem de Jesus reflete. Esse é o desafio. E aí, então, nós terminamos, porque foi mais curta, né, a aula, dizendo assim, como fazer isso, né? Como colocar em prática o Evangelho. E é isso que nós vamos discutir hoje. Isso. Aí, então, para a gente ficar muito forte o que a palavra diz a respeito dos conselhos, das ordens, das determinações de Deus para nós. Nós vamos ler em Tiago 1, de 19 até o 27. Tiago 1, do 19 ao 27.
Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porquanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Livrem-se todos da impureza moral e da maldade que prevalece. E aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante. Andréia, hoje você falou disso. Você é uma menina esperta, já já a gente chega lá. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura é imaculada. Imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. É tão completo, né? Tão completo. E daí a gente deixou para a gente começar essa semana, a hora que você achar propício, falar daquilo que você colocou na rede social, você fala. E a gente estava pensando assim, basta conhecer a palavra? Basta conhecer? Andréia, basta conhecer? Não, com certeza não basta conhecer, né? Eu lembro, eu acho que foi o pastor, mas se não foi o pastor, mas de qualquer jeito tem muita verdade nisso. Que disse assim, que se tem uma pessoa que conhece a Bíblia todinha, é quem? É o inimigo de Deus, né? Ele sabe tudo, tudinho da Bíblia. Qual que é a diferença dele para nós, né? Ele não põe em prática. Ele não né? obedece. Pelo menos tem que ser assim, né? A gente tem então, que pôr em prática. Camila, dá para alguém ler aí Tiago 2,19? Rapidão, Tiago 2,19, rapidão. Alguém está com aberto aí, Tiago 2,19? Ah lá, já tem? Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Lê de novo, não fui capaz de entender se é isso que a Andréia estava falando. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem.
Ah, existe um só Deus. Ele conhece a palavra e treme diante dela. E a gente muitas vezes não treme, não respeita, não conhece, né? Não valoriza. Não obedece. E às vezes a simplicidade é muito mais rica do que os grandes conhecimentos, né? A simplicidade vem trazer para nós, não, eu quero obedecer. O quê? Eu não quero gritar mais com o meu filho. Eu vou morder minha língua. Cada vez que eu gritar, eu vou morder minha língua. E com o marido? É muito interessante que aí o capítulo... A gente começou lendo o versículo 19, que é até um dos pontos que a lição traz como aplicação. É prontidão para ouvir, né? Sim. A gente, se tem uma coisa difícil, é isso. Pelo menos para mim. Assim, porque a gente... Para quem não é difícil parar e ouvir até o final. Olha o que eu fiz com a Andréia. Aí a gente fica se coçando. Porque a gente pensa assim, ó. Se você passar por cima assim da palavra, você pega e fala assim, não é tão difícil, não, né? Mas pensa aí numa situação, por exemplo, de marido e mulher, quando vocês estão discutindo a respeito de qualquer assunto. Gente, quem que consegue? Principalmente, eu acho que para a mulher é mais difícil. Quando que a gente consegue ouvir até o final tudo que a outra pessoa está falando quieto? Quem aqui tem facilidade para isso? Ergue a mão aí que eu quero ver, que eu quero aprender com você. É muito difícil você ficar quieto até o fim, ouvindo até o fim. Um monte de vezes a gente passa vergonha, pelo menos eu já passei um monte de vezes isso, porque aí você se intromete no meio da conversa e fala alguma coisa, e aí a pessoa fala, não, mas não era isso que eu ia falar. Eu ia falar isso. Por quê? Porque você não teve paciência de ouvir até o final. Isso é muito difícil, muito difícil. E aí para o filho, quando o filho vem dizer alguma coisa, fala, cala a boca, vai embora, menino. Você não escuta, né? Não escuta, porque você já tem na sua cabeça o que aconteceu, o final, o meio, o começo, deduz, e não deixa a pessoa falar, né? Então é muito difícil, né? E uma das coisas aqui que começa dizendo, sejam prontos para ouvir, ouça, isso é um jeito de colocar a palavra em ação, né? Ouça, né? Ouça até o final, ouça todo mundo, para depois você tirar suas conclusões, para depois você pensar. O Diego quer falar. Eu vou sempre pensar Diego e Diogo, não adianta, né? E a gente é muito difícil, né? Muito difícil. Bom, assim, eu até trouxe na célula na quarta-feira sobre essa questão, né? Eu fiz até um quebra-gelo a respeito disso, do casal, né? Quando o homem e a mulher se juntam, se torna uma carne só, correto? Quando tem um problema no casal, o homem tem que respeitar a sua mulher como uma princesa e a mulher respeita seu homem como um príncipe, né? Então aí tem que ver que o problema, tipo assim, a Vanessa não é minha inimiga e eu não sou inimigo dela. Quem que é o inimigo? É o problema. Então a gente não pode acusar, tipo, eu ser estressado com ela e eu atacar ela e ela me atacar. O que devemos fazer? Atacar o problema que está acontecendo. Então, que a gente se possa, tipo, discutir o problema e atacar o problema. Não atacar um ou outro. Que bonitinho. A gente tem um conflito aqui, ó. Alguém quer falar, só estão discutindo quem? Quem vai falar? Dois tímidos, nossa, uma vitória fazer esses dois falar, viu? Muito bom. Lá em casa, nossas discussãozinhas simples, não houve 1 minuto. Atropela tudo, não escuta falar até o fim, viu? Entreguei a bonita. Descobrimos uma pecadora ali, Luci. Assim, nós descobrimos. Aí a gente abaixa a cabeça e não fala nada. Descobrimos uma pecadora igual eu. Eu falo, né, Sônia? Mas então, nós vamos ter que deixar de ser. Isso é prática de evangelho, hein? A gente vai ter que lutar por isso, né? Isso mesmo. Não é que a gente vai conseguir
Não para vai ontem. conseguir, não, Mas de nós jeito vamos nenhum. lutar todos os dias para obedecer a Deus, né? E isso que o Diego está falando é muito incrível, porque vem justamente dizer o que Deus diz sobre as nossas ranzinzices. Porque parece que a gente briga entre nós. E, na verdade, a nossa discordância não é entre nós, é entre principados e potestades. A gente sabe que principados e potestades e dominadores do mal é que querem infernizar a nossa família, que querem infernizar a nossa vida. Eles querem Tirar a nossa paz, né? tirar a nossa paz, falar para a gente que não precisa obedecer. Eu sou assim mesmo. Eu né? sou assim mesmo, eu nasci assim. Se não me quiser, não quer. Quando casou comigo, já sabia que ia casar. Quando né? casou comigo, já sabia. Mas quando casou com você, Deus já sabia também que você tinha que continuar aprendendo da palavra até a eternidade. Até a gente saber que tem que mudar, né? Até quando eu estava estudando, eu pensei assim, né? A minha cabeça sempre foi muito rápida, assim, Acelerada. para dar resposta. E eu sempre me orgulhei muito disso, sabe? Como se fosse uma boa coisa para se orgulhar, né? Mas assim, tipo, quando alguém falava alguma coisa, rápido, eu falei, hora que já foi, sabe? Falei, meu Deus, como que eu pensei tão rápido isso? Já foi, né? E depois... E às vezes nem sempre é uma coisa tão elegante, todas as palavras não eram elegantes, né? Todo mundo sabe, quem me conhece sabe que as palavras não tinham nada de elegante. E aí, a minha primeira luta grande, ao olhar para a palavra e ver ela como espelho, que a gente vai falar daqui a pouco, foi isso. Deus começou a falar assim, você precisa parar de ser assim, isso não é um motivo para se orgulhar, isso não é uma coisa legal, dar resposta rápida assim, você tem que pensar, você tem que ouvir mais, né? Gente, e como é difícil, não é, Sônia? Como é difícil para alguém que tem a cabeça, que pensa rápido assim, porque a pessoa está falando e você já está, eu já assim, ó, na minha cabeça, eu já previa o que ela ia falar, as 3 possibilidades de coisas que ela poderia falar, e eu já tinha a resposta para qualquer uma das 3 que ela falasse, né? Então a cabeça, em questão de segundos, roda milhão, assim, né? E você se calar e ficar quieto o tempo inteiro, assim, é muito difícil. E aí, depois de um tempo, eu consigo fazer isso agora, não falar. Mas aí eu parei. E muito interessante isso, porque a palavra de Deus, ela se renova, assim, na vida da gente, né? Então, eu parei de falar, agora isso não é difícil para mim, eu consigo ouvir até o fim, mas aí eu me calei demais, né? Não é para só ficar quieto também, né? É para ter, e aí Deus começou a tratar no meu coração isso. Não é só não falar, né? Não é ficar de boca fechada o tempo inteiro. Eu tenho que calar na hora certa, falar na hora certa, e Deus vai mostrando para a gente cada coisa que tem que ser mudada na vida, cada coisa, e cada hora é um desafio, e isso é o processo de santificação, é o processo de andar nos caminhos de Deus, é o processo de não ser parado e não ser aquele que o pastor falou, né? Você está há quanto tempo na igreja do mesmo jeito? Há quanto tempo você é o mesmo na igreja? Por que você não muda? Por que você não cresce? Porque alguma coisa errada tem. E a gente precisa identificar isso na nossa vida, porque senão a vida está passando. São 20 anos do pastor aqui, gente. 20 anos, meu Deus! 20 anos. Como eu posso ser o mesmo em 20 anos? 20 anos. Né? A gente tem que refletir. Pode falar, desculpa aí, gente, eu falo demais, né? Não consigo, eu tento, mas não consigo. Aí eu falo pra ele assim, acabou. Ele não... Como não? Eu já quero falar. Ansiedade, tudo isso tem umas dicas aqui na Bíblia, de como a gente que trata a ansiedade, né? Jesus já falou pra gente lançar as nossas ansiedades para Ele, que Ele cuida.
A gente tem que viver um dia de cada vez, igual Alcoólatras Anônimos. Dia de cada vez. Isso, é o nosso defeito. Isso. E um dia de cada vez, tratando as coisas. Que a hora que você vê, você passou 20 anos, e aí, por exemplo, quando eu comecei quando Deus me fez identificar essa coisa de falar rápido, não era fácil para mim também. Não era como não era para você. Um monte de vezes eu ficava chorando de raiva, assim, chorando mesmo. E chorando. aí vem a ira até, né? Raiva. E aí depois, isso não foi mais difícil para mim. E aí Deus me mostrou outra coisa que eu precisava fazer. Esse é o processo de vida com Deus. Deus vai mostrando cada coisa que não está fazendo mal só para o Paulo. Está fazendo mal para você também. Capacitação do espírito, Sim, né? está fazendo mal para as pessoas à sua volta, isso. E Deus não faz isso para judiar da gente. Ele faz isso porque Ele sabe que quando a gente conseguir isso, as coisas à nossa volta vão ser diferentes. Hoje, as coisas, o que eu fazia antes, as coisas todas à minha volta mudou. Tanto da atitude minha para com as pessoas, quanto das pessoas para comigo. Porque é isso que Deus faz. E Ele modifica para bom, para melhor. Isso, modifica para melhor. Mas é muito bom que a gente saber que só Deus consegue mudar a gente. Não é? A Cláudia está ali fazendo assim, ó. Aí eu penso assim também, viu, Cláudia? Só Deus para mudar euzinha, porque euzinha sou difícil. A gente é muita bondade, assim, né? Muita, extrema bondade. Fala, Claudinha. É verdade, né? Só Deus muda mesmo, né? E é muito interessante a gente pensar assim em ficar quieto quando a gente queria falar, né? A gente quer falar. E quando a gente passa a exercitar isso, é difícil demais, né? Mas aí você entende assim, não, eu preciso disso porque Deus quer tratar comigo. E não com o outro, muitas vezes, é comigo. Não, peraí, Cláudia. Repete esse pedacinho e põe perto, assim, para eu ouvir direitinho, vai. É muito interessante quando a gente quer falar, né, num momento de situação assim, a gente pensa, não, eu tenho que falar, porque ele está falando, eu também tenho que falar. Mas aí a gente começa a pensar como Deus quer tratar comigo. Muitas vezes é comigo e não com o outro. E aí quando a gente começa a colocar em prática isso, eu estou falando de mim mesma, tá? Quando a gente começa a colocar em prática isso, aí vem as mudanças na gente, em mim, no meu coração, na minha mente. E aí o que acontece? O outro muda para comigo. Não é incrível isso? Parece que a gente, antes disso, a gente nem acreditava, não é? Porque a gente só espera que o outro mude para que eu possa, então, ser diferente. Mas quando eu mudo, aí a volta muda, a pessoa muda o comportamento, sem que eu precise me esforçar. Apenas eu pensando como Deus quer de mim, como eu tenho que tratar o outro, que Deus quer que eu trate daquela maneira mais calma, mais tranquilo, educado, né? Assim como eu quero que o outro me trate. E aí eu penso, mas ele não vai me tratar assim. Aí Deus fala, não, mas é você que tem que ser primeiro. E é muito interessante, porque as mudanças acontecem. É muito incrível, né, Andréia? Quando fala assim, ame o seu próximo como a ti mesmo, aí a gente fala, tranquilo. Aí quando a gente fala, ama seu próximo nessa perspectiva, né? Que você gostaria de ser tratado, de ser honrado, e de que Deus te aprovasse, né? Porque primeiro é Deus que tem que nos aprovar, né? E aí que a diferença acontece no dia a dia por causa do Espírito Santo de Deus. E o interessante também, Luci, é que eu gosto sempre de pensar no nosso dia a dia, assim, né? Até nesse desafio nosso, assim, de ouvir, né? Nem sempre Deus colocou no nosso coração, no meu coração, na Cláudia, para a gente ter que ouvir. Só que, às vezes, o que o outro vai falar, nem sempre são palavras dóceis, palavras que
palavra de incentivo, palavra palavra boa para a gente ouvir, né? Mas olha só, aqui na palavra diz assim, ó, sejam todos. Não é só para mim ou para a Sônia ou para a Cláudia. São todos. Sejam todos prontos para ouvir, mesmo que o outro esteja falando coisas que às vezes eu estou pensando até no nosso dia a dia, assim, numa briga de casal, por exemplo. Às vezes o que ele está falando não é boa coisa de ouvir, mas você discutir nessa hora não vai ser legal, né? Não vai ajudar. Então, nessa hora, se Deus está tratando com você essa situação de ouvir, então, ouça, o desafio é seu, como a Cláudia disse. Se Deus colocou no meu coração, é para eu ser tratado, não é para eu tratar o outro. Olha, Deus falou para o Cléder para ele ser pronto para ouvir. Não, Deus falou comigo, eu tenho que tratar. Agora, o que Deus está tratando com o Cléder, ele é Deus, eu tenho que ser pronto para ouvir aí. Eu fico pensando assim, eu não sei quantas pessoas daqui já assistiram aquele filme Prova de Fogo. Gente, fenomenal. E assim, é interessantíssimo, porque Mais perto. É o que a Cláudia falou. As minhas atitudes vão refletir no outro. Enquanto eu demonstrar amor, carinho, compaixão, que é tudo aquilo que Cristo mostrou por mim na cruz, o meu relacionamento vai mudar. O meu relacionamento, eu acho que de um modo geral, a começar na minha casa, a começar com meu esposo, a começar com meu companheiro. Mas tudo isso vai refletir em todos os lugares. Então, assim, quem não assistiu esse filme, A Prova de Fogo, assiste, porque ele é fenomenal, é muito, muito bom. O Caio, interessante até no filme, né, que quando ele se propõe a mudar, a mulher já está lá brava. Olha, eu chego a ficar arrepiada aqui. A mulher só trata ele nos cascos, mas ele tinha o propósito de se manter firme. Então, independente da grosseria que a mulher fizesse, independente do modo como ela reagia com as boas ações dele, ele não se alterava, ele continuava fazendo as coisas direitinho, do jeito que Deus tinha colocado no coração dele, porque o coração da mulher já estava em outro. E aí, no final, vocês vão assistir o filme, Isso, né? É muito bom. E assim, a gente tem mesmo que pensar nisso, porque também depois do prontos para ouvir, vem o tardio para falar. Foi os meus processos, viu? Primeiro, a gente ser pronto para ouvir já é uma luta, né? E aí, você tem que ouvir quietinho e de boca fechada. Olha isso, tardio para falar. E nem sempre o tardio para falar representa que é porque alguém falou alguma coisa para a gente. Porque pode também representar que existe um fato e que eu não vou... Eu estou pensando uma coisa que a Andréia fez comigo, que eu fiquei chateada. Aí eu vejo a Andréia, agora, tardio para falar. Não é porque ela falou comigo alguma coisa e eu vou responder, não é só isso. Mas é elaborar diante de Deus aquilo que eu devo falar com a Andréia sobre situações extra. Não é só nas nossas respostas, mas também nas situações que vão chegando, porque às vezes a gente pensa assim, mas a hora que eu encontrar com fulano, né? Não, tardio para falar é na dependência de quem comanda a nossa mente. Quem é que comanda a nossa mente? É fácil isso, André? Não é nada fácil, né? Quem comanda a nossa mente tem que ser a palavra de Deus, né? Aí, Luci, vou até achar... Gente, quem viu aquela imagem que eu coloquei no grupo, antes que eu me esqueça? Alguém aqui sabe o que é aquilo? Quer chutar? Alguém? Vocês viram?
Alguém chuta? Ninguém chuta? Eu pensei Pode que chutar. fosse outra coisa, mas É, aí tem- a gente conta depois. Chuta, Grace. Um espelho? Um espelho. Pode, esse chute aí foi que nem o da ponte ontem, hein, Diego? Gol. Aquilo é um espelho de bronze. Um espelho de bronze. Porque até o texto que a gente está estudando, ele fala sobre o espelho, né? Sobre a gente olhar a nossa imagem e já se esquecer. E aí eu vi um estudo muito interessante dizendo sobre isso, né? Do que o Paulo estava dizendo a respeito disso, que naquele tempo não, né? Até hoje, a gente olha no espelho, quando a gente tem a nossa imagem refletida, a gente pensa, dá para ver nitidamente, né? Todas as coisas do nosso rosto, assim. Pensa num espelho pequeno que vê só o seu rosto. Às vezes, se for uma mulher, principalmente, a gente consegue ver as rugas, as marcas, né? Consegue ver o que precisa fazer. Pensa em cada coisinha. A gente pensa em tudo que está no nosso rosto, assim, né? Assim é a palavra de Deus, né? Quando a gente olha na palavra de Deus, coloca ela na nossa frente assim, ela mostra todas as manchas, as imperfeições da nossa vida, né? Mostra tudo que a gente precisa mudar, né? Quando a gente lê a palavra e vê o jeito que a gente deve falar com as pessoas, né? Ou não, ou a hora que a gente tem que ficar calado, tudo isso mostra a vontade de Deus para a nossa vida, né? E quando a gente lê na palavra, isso é como um espelho, mostrando para a gente quais são as manchas. Aí quando a gente pergunta para todos nós, quem quer fazer a vontade de Deus? É semelhante a isso. Rápido a gente identifica. Olha, eu preciso, enquanto a gente está com o reflexo da palavra na nossa vida, né? Rápido a gente identifica, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, eu tenho que mudar aquele outro. Porque enquanto a gente está examinando as palavras de Deus, ela vai dizendo o que precisa ser feito, né? Ouvir mais, falar menos, falar na hora certa, falar com delicadeza. Tudo isso a palavra mostra. Mas aí, daqui a pouco, a gente se afastou da palavra, ou a gente se afastou muito da palavra, ou não tem lido a palavra, né? O que acontece? A gente vai esquecendo. Assim como o reflexo no espelho, né? Que daqui a pouco, se tirou um espelho da sua frente, você esquece. Esquece as marcas que estavam lá. E aí as coisas vão ficando lá para o fundo da sua cabeça, né? Assim é a palavra de Deus quando a gente deixa ela de lado. A gente vai esquecendo o jeito de falar com as pessoas, a gente vai esquecendo a quantidade, a bondade com que tem que ser dita as coisas. A gente vai se esquecendo de como ser conforme Deus quer que a gente seja. Essa é a reflexão que ele traz aqui do espelho. A gente precisa o tempo todo estar com a palavra de Deus na nossa frente, mostrando tudo lá, né? Fazendo esse exercício de analisar, né? O que a palavra mostra para a gente de verdade, o que a gente é de verdade, né? Não como a gente consegue ser, mas de verdade como a gente é lá no íntimo, e aí a gente mudando essas coisas, né? Dia a dia, e aí essa análise o tempo inteiro vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis depois que a gente trata, né? Que o Espírito Santo de Deus ajuda a gente a tratar essas coisas. Sim, e é para isso, né? O Espírito do Senhor, o que diz sobre o Espírito do Senhor na palavra, diz que Ele quer nos lembrar de tudo que eu tenho aprendido. E também que Ele quer nos ensinar. Então, Ele quer nos fazer lembrar de tudo quanto tenho aprendido e nos ensinar e nos revelar aquelas outras coisas que eu ainda não aprendi. E Ele vai ensinando a gente. Às vezes a gente já ouviu muitas vezes uma determinada coisa, mas aquilo não calou no meu coração.
E o Espírito vem e trabalha de novo, e aprofunda de novo, e vai fazendo a gente agradar o coração de Deus e faz a gente ser mais feliz. Vai vivendo uma vida de paz com Deus, né, Luci? Nada, é o que eu sempre digo, só quem viveu em um ambiente que não tem paz consegue valorizar o que a paz de Deus traz para dentro da gente, para o em volta da gente. Pode falar, pode falar, Grace. Não, eu estava aqui pensando enquanto a Andréia falava. A Bíblia fala assim, na palavra de Deus, 2 Timóteo 3,16, né? Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A gente vai e volta, né? E a palavra de Deus vai trazendo na memória, né? Outro texto fala, sem mim nada podeis fazer. Então, assim, não conseguiremos nada sozinhos, né? Então, é a palavra de Deus e é relembrar mesmo, né? Aí a Andréa falou assim, a gente esquece. A Bíblia também fala, né? Se a gente parar de aprender até aquilo que a gente aprendeu, a gente vai esquecer, né? E é sempre com humildade. Deus fala que é o coração humilde, né? Outro texto fala assim, ainda que você se sinta aprovado, você pode não estar aprovado. Então, a gente precisa sempre estar humilde diante de Deus, porque é só Ele que sabe, né? E está sempre disposto a mudar mesmo, né? Mas com o coração sincero. Então, a gente precisa. E sem Deus, nada conseguiremos fazer, né? Então... Só Ele que sabe e só Ele que pode mudar. Mas eu... Não pega não, Camila. Eu quero que você leia de novo esse texto de Timóteo aí. Mas pausadamente, assim. Tá. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Completo, não é? Completo. Corrigir as faltas, ensinar a verdade de Deus para nós, corrigir as faltas e conduzir para a maneira certa de viver. É tudo que Deus quer introduzir na nossa vida para a gente saber glorificá-lo, né? E ainda complementando isso que a Grace disse, nós fomos por um viés diferente, mas a lição também traz a ideia disso de se encher da palavra de Deus para você ser capaz de ensinar. Aí você pega e fala assim, não, mas eu não vou ser professor, não vou dar aula, né? Aí então não preciso de ler a palavra um monte para ensinar. Para ser capaz de ensinar. Mas olha só, a gente ensina o tempo inteiro. Até andando, né, pelo caminho. Lembrando da imagem. Né? A gente ensina o tempo inteiro. Você pode não falar com a tua boca. Você pode não ter nenhuma pretensão de dizer nada a ninguém. Mas você está ensinando. Está ensinando porque a tua imagem traz um monte de ensinamento. O jeito que a gente fala, o jeito que a gente age, o jeito que a gente faz as coisas, está ensinando. E aí, esse ensinar, se não está baseado no que a gente conhece da Bíblia, a gente não está refletindo Jesus. Né? E aí não tem como a gente vir aqui dizer que o pastor, quando ele fala quem quer servir direito e quem quer servir mais, não tem como a gente ser hipócrita e levantar a mão, não é? Não tem como. Pode ser, não é nem nesse sentido de acusação, assim, ó. Pô, eu não tenho conseguido. Tudo bem que a gente um monte de vez não vai conseguir, gente, um monte de vez. A gente às vezes fala assim, agora não é mais tão difícil para mim não falar. Mas foi muito tempo de choro, de pedido, Deus me ajuda. E não é tão... E assim, hoje, não é. Mas daqui a pouco, aparecem circunstâncias que você recomeça a aprender num grau
num degrau da escada diferente, isso. né? E o bom disso é que vale a pena, independente da dificuldade, independente da dor que isso... Porque eu não sei para vocês, mas para mim é altamente dolorido algumas coisas assim, né? Mas o que eu tenho na cabeça é assim, bom, tem que ser feito, eu vou fazer, não importa o que custe, não importa o tempo que leve, cada um tem um ritmo, né? Cada um tem o tanto que anda por o tempo que leva por quilômetro, mas é Deus. Se você está muito devagar, é Deus que vai conversar com você, não sou eu que vou dizer para você, irmão, você está muito devagar. Isso não me interessa o tanto que você anda com Deus, ou não me interessa, entre aspas, né? Porque Deus... Não é você isso, a pessoa... Mas Deus, você sabe, cada um de nós sabe. Cada um de nós, a gente pode fazer de conta que não sabe, mas a gente sabe quando que está andando no ritmo que Deus quer que a gente ande, ou quando a gente está fazendo de conta que não sabe. Deus conhece o coração, Deus conhece o meu coração, o seu coração, de cada pessoa que está andando, e Ele provavelmente está falando aí no seu coração, se você está andando no ritmo certo ou não. Provavelmente, né? Provavelmente. Jeremias 31. Quer falar? Perdão. Desculpa aí, pode falar. Põe duas mulheres aqui, gente, não dá certo isso. Não dá, vocês já viram, né? A gente não deixa. Não, é só porque falar. isso que a Andréia está falando está escrito em Jeremias 31, 33. Então, só por causa disso. Pode ir. Não, quando a Andréia falou de imagem, passou tudo um filme na minha cabeça, né? Há 5 anos atrás, antes da minha conversão, né? Como era uma coisa de doido, porque, tipo assim, eu ia jogar bola, né? Jogava bola lá com meus amigos, tudo, sentava na mesa, depois enchia a cara, tomava cerveja, tudo. E quantas vezes eu cheguei em casa, mancando, à noite, depois do futebol, mancando, para falar para a Vanessa que eu machuquei. Não, que eu estava bêbado. Sabe, eu usava isso. Quando eu ia no campo da Ponte Preta, há 5, 6 anos atrás, tinha um jogo, o jogo era 8 horas da noite, eu estava lá 1 hora da tarde fazendo churrasco, sabe? E ficava ali. E eu tinha aquilo ali como alguns inimigos, né? Quando eu era o velho homem, né? Eu tinha inimigos. Quem que era o inimigo? Que era o rival, que era o que nem o André falou, o Guarani. Eu tinha o prazer de postar para as pessoas ver, né? O que eu estava fazendo ali, né? Naquele momento, né? Então foi um momento muito difícil para mim, para minha família, tudo, essa imagem que eu tinha, né? Agora, após a minha conversão, Deus mudou minha vida, mudou a vida da minha família completamente, né? Hoje, eu continuo indo no campo, fui no campo ontem, mas eu fui com quem? Com a minha família, sabe? Eu levei o Diogo, a felicidade do Diogo, obrigado, pai, por você ter levado, passamos um dia gostoso, sabe? Não postei nada pensando nas pessoas. Hoje, pessoas que eram do meu rival, é meu amigo, a gente tem a convivência, eu não posto nada, sabe, disso. Continuo jogando bola toda quinta-feira. Continuo sentando, tem churrasco? Ok, estou no churrasco, sento na mesa pessoal, mas eu não bebo mais, entendeu? Então, a imagem minha mudou. Às vezes, os amigos ali na mesa do churrasco vai conversar, tipo, falou, ó o crentinho aí, o evangélico aí, fala assim, sabe, brincando assim, né? Ó, o que vai falar. Então, isso já está incomodando as pessoas com as minhas atitudes, né? Depois da minha conversão, né? E o que ajuda muito é a célula. A célula foi demais na minha vida, na vida da minha família, sabe? A gente tem um prazer, sabe, da célula, é incrível, porque ali, né, a gente tem a comunhão com os irmãos, né? Aquilo ali é uma ajuda, sabe, não tem nem explicação sobre isso, sabe? E a gente precisa mesmo. A gente, lógico, não tem intimidade com todos os irmãos da igreja, né? Mas com alguns que nem tem, principalmente na célula, a célula muda a nossa vida completamente. E eu nunca mais vou esquecer, porque a partir do momento que você se converteu, é impossível você não escutar, não ver o agir do Espírito Santo na sua vida, sabe, as suas atitudes. É claro que a gente é pecador, a gente vai cometer falhas e erros, mas ali tem o Espírito Santo que te mostra que aquilo ali está errado, que não é para fazer aquilo. Uma coisa que o pastor Itamar trouxe há muito tempo atrás, não sei se os irmãos vão se lembrar, é aquele homem que estava indo trabalhar e ele viu um grupinho ali que ele poderia ser roubado, ser assaltado,
naquele momento ali. E o Espírito Santo, todo momento, falando para ele, vira para a rua esquerda, não vai à frente que ali tem um perigo, né? E esse rapaz teimoso foi e tomou um couro, foi assaltado, foi roubado e tomou um couro. Por quê? Não escutou o Espírito Santo, né? Então, a partir do momento que a gente muda, a gente está na palavra, que eu falo muito de Job, né? Jejum, oração e Bíblia, né? A gente gosta muito disso. Dificilmente a pessoa não escutar e ver o agir do Espírito Santo na vida da gente. Ou então vai apanhar, né? Pelo caminho. E conversão é exatamente isso, né? A gente declara que a gente é grato à escolha do Senhor sobre a nossa vida, né? Que Ele nos quer e nos aceita como pedras preciosas no altar dele. E aí, Ele não deixa a gente só. Ele manda o Espírito Santo dele para fazer, né? Isso. É exatamente isso, né? Verdade. Deus é muito auxiliador mesmo, né? Ele sabe considerar Ele cada luta fraqueza. Por nós impressionantemente. Porque esse Deus é muito conciliador. É incrível como a gente, sendo tolo, Ele prefere investir do que jogar a gente fora. E quantas vezes a gente quer jogar as pessoas fora? Ao invés de investir, a gente se cansa das pessoas, ao invés de continuar investindo, que é o que Deus faz conosco todos os dias. E até estava pensando também, Luci, que eu e algumas outras pessoas são explosivos assim, né? Todo mundo percebe. Eu falo que meu rosto, eu não preciso abrir a boca para falar, porque minha cara fala de um jeito... Quer que eu fique séria? Só para você saber, eu, você, a Ruth, a gente fica séria, todo mundo pergunta assim, você está bravo? Fala, não é. Não, é só porque eu estou sério. Mas tem gente que não é explosivo assim, mas que também tem a mente tão dificultosa quanto, né? Porque isso não tem a ver com temperamento, né? Às vezes a gente tem quem é mais assim, né? Espalhafatoso, as pessoas veem mais, mas tem gente que é uma bomba que explode para dentro, né? Que é tão prejudicial e pecaminoso quanto, né? Essas pessoas também precisam se tratar com Deus, né? Um dia dando aula para os jovens aqui no templo, né, Camila? Eu ia falar isso. Você quer? Então fala. Não, fala você. Pode falar que é mais legal você falando. Dando aula para os jovens aqui no templo, e eu falo rápido e já penso e não sei o quê. E aí eu falei, não é, Rogério, o marido da Camila? E assim, tal, ele falou assim, eu ainda falei, eu não consigo ser quietinha como o Rogério. Ele falou assim, mas o quietinho pensa. Entende? Eu posso não falar, mas eu penso. Mas o quietinho pensa. Então, o Gerson. Mexeu com o quietinho. Lá, o quietinho querendo falar. Esse é nosso exercício, independente de quem for, Deus quer conversar com a gente. O segredo dele com o nosso coração. Fala. Não, eu queria falar alguma coisa sobre essa questão de ser tardio para falar. Além disso, isso serve muito para casais, né? Como muitos aqui, né? Mas para qualquer relacionamento, né? Isso, além de ser bíblico, né? É uma coisa que a gente tem que obedecer porque é bíblico, é também inteligente, né? Então, por exemplo, no meu relacionamento com a Lucy, eu percebi, né? Depois de apanhar muito, né? Que... Isso, né, Lucy? Da onde ele tirou isso, né? Depois de apanhar muito, eu percebi que sempre que eu ia querer discutir diante de um problema, eu perdia. Porque ela tem muito argumento e eu não tenho, né? Então, qual que era a inteligência? Era eu deixar para depois, né? A hora que eu estava tudo mais calmo. Então, depois mais calmo,
talvez no Com as palavras certas. depois, talvez nem fosse tão importante assim discutir sobre aquilo. Talvez depois, com mais calma, conversar sobre aquilo, traz muito melhores resultados do que você falar na hora do nervosismo, da explosão, que você vai falar coisa que não precisa falar, né? Olha, gente, que sabedoria. E não é né, verdade? Tatiana? Quebra as pernas da gente quando dá a uma raiva, pessoa né, Luci? sabe lidar. Eu só fico pensando assim, igual, é a questão da bomba relógio interna, né? Estão pedindo para terminar que já passou, né? Tá bom. A bomba relógio está lá na porta Isso, falando. Vamos, acaba. E aí, tipo, o quão perigoso é, porque o quietinho pensa e o quietinho também sente, né? E aí a gente, então, às vezes, aquilo que é interno explode de uma maneira pior do que, às vezes, né? Tipo, foi o que a gente estava comentando ontem. Às vezes eu prefiro ser Pedro do que Judas. Né? Então, tipo, às vezes não é sempre o seu jeito que vai denominar o quanto Cristo trabalha em você, mas sim o seu amor e o seu coração e aquilo que você está permitindo Deus mudar na sua vida. Amém. Eu vou só ler aqui o Jeremias, só para... Olha, então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança, vindo o dia do Senhor, né? Eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, o Israel de Deus, né? E com a... Ah, não, é 33, espera aí. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, ou o Deus deles, e eles serão o meu povo. Eu escreverei. A gente se perguntar o que Deus pensa disso. 95% das vezes a gente sabe o que Deus pensa. Mesmo que eu resista em querer obedecer. Mas eu sei o que Deus pensa. Então, eu queria, que era o que você estava falando, né? Quanto mais a gente demora para atender, pior para a gente. Né? Pior. E aí, nesse pedacinho, vamos rapidão aqui, né? Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que Deus guarde o nosso coração de maneira que a gente não se esqueça da palavra dele, do que ele diz, do que o Espírito revela a nós. O Espírito quer fazer a gente vivo, florescente, exuberante para ele, para a obra dele. Pode orar, Andréia, por gentileza. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse momento de reflexão da sua palavra. Queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que nos ajude nessa questão, Senhor Deus, de ser pronto a ouvir, ó Deus, nos dê domínio próprio, nos dê, Senhor Deus, sabedoria para falar no momento certo, assim como o pastor Gerson nos ensinou, Senhor Deus, ajuda-nos a depender do Senhor em todo o tempo, ajuda-nos a olhar para a Tua palavra, Senhor Deus, como um espelho que diz para a gente onde é que estão as manchas, as imperfeições, ó Deus, e nos dê coragem para mudar, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade, a viver nos caminhos do Senhor e ser transformados pela ação do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, o resto desse domingo, Senhor Deus, esteja conosco, nos ajuda a testemunhar do Senhor com alegria, ó Pai, e traz, Senhor Deus, cada um de nós e os nossos irmãos aqui para prestar culto ao Senhor, meu Deus, porque só o Senhor merece todo o nosso empenho, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por todo o teu cuidado até aqui, em nome de Jesus. Amém.